Curió do bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Reumatunes, o primeiro podcast de reumatologia do Brasil. Eu, Márcia Helena, e meu amigo e co-host João Alho, vamos continuar alfinetando os temas polêmicos da reumatologia, medicina e afins. Nesse episódio, nós vamos iniciar o bloco de imunossupressores ultimato. Olha, gente, esse nome é mais para chamar a atenção mesmo, porque a gente não quer esgotar o tema, a gente está bem longe de querer... Márcia, Corte rápido. vem cá, não. Agora você vai ter que me explicar. O que você me chamou de quê? De co-hosting? Que é isso? Ah, eu acho que é tipo os apresentadores, entendeu? Ficou legal, eu gostei de aprender uma coisa nova. Eu queria agradecer a audiência, foi bem surpreendente, a recepção foi muito legal. Ficamos muito orgulhosos aqui com como a gente foi recebido pelos nossos amigos, pelos nossos ouvintes. Só falar para vocês, tivemos 100 downloads fechados, né, em 2 dias de programa. Tivemos 35 assinantes já no Spotify e mais de 100 seguidores na nossa página no Facebook. Mais de 50 seguidores, mais de 70, quer dizer, no Instagram. Então eu acho que foi uma repercussão bem legal e bem surpreendente. E várias pessoas entrando em contato, muitos leigos também, né? Uma coisa que surpreendeu a gente, né, Márcia? Exatamente, João. A gente estava esperando até mais pessoas da área mesmo, da medicina e tudo, mas grande parte do público foi de pessoas que se interessaram pelo tema mesmo, acabaram caindo na nossa página, e isso foi bem legal. E como a gente falou, estamos iniciando ainda, tem muita coisa para aprender em relação à edição, em relação à distribuição. Alguns ouvintes cobraram, né, que a gente não está no Deezer ainda, eu estou correndo atrás disso. Então, a gente teve algumas interações dos nossos ouvintes, muitos sugerindo temas. Eu acho que a gente de repente pode fazer uma enquete nas nossas redes sociais. E outra coisa também foram as dúvidas. E respondendo às dúvidas, sempre fiquem à vontade para perguntar, para sugerir, para trazer alguma polêmica do episódio anterior, que sempre vamos responder na abertura do episódio. Você pode puxar para a gente uma dúvida aí, Márcia? Então, João, a pergunta que a gente recebeu de um ouvinte chama Alonso. Ele mora no Canadá e ele questionou, então, como estão as recomendações para pessoas que vivem em regiões sem muita exposição solar? Bem, Alonso, primeiramente, muito obrigado, né? Claro, você não tem a mesma incidência do que eu aqui em Santarém do Pará, próximo à linha do Equador, mas o US Task Force dos Estados Unidos, quando ele fez esse levantamento, foram estudos bem multicêntricos, né, vendo a população que é também heterogênea nos Estados Unidos, que quando a gente fala do norte dos Estados Unidos, a gente pensa numa população bem parecida com a demografia até do Canadá, né? E a conclusão desse órgão foi que mesmo para essas pessoas, ainda assim não existe evidência que sustente a suplementação. Então, a recomendação é não suplementar. Uma outra ouvinte, chama Lady Paiva, que comentou através do nosso site, o www.reumatunes.com, ela perguntou se existem recomendações de rastreio ou de pesquisas ou de suplementação de vitamina C. E respondendo a nossa ouvinte, não existe. A vitamina D talvez seja mais polêmica, mas os outros oligoelementos, né, outras vitaminas, não existe nenhuma recomendação. Então pode ficar também tranquilo em relação a isso. Para complementar, é muito difícil na nossa população, que tem uma alimentação minimamente aceitável, ter deficiência de algumas outras vitaminas. Por exemplo, a vitamina C. Isso é muito mais uma doença de épocas antigas, né? Que as pessoas não tinham acesso a muitos alimentos que hoje a gente tem muito fácil acesso. Márcia, tem um recado aqui também do ouvinte polêmico. Eu posso ler? Claro, a gente está aqui para isso, né? O nome dele é Wesley, ele é dono de uma farmácia de manipulação aqui em Santarém e falou: João, a minha clientela de vitamina D caiu pela metade desde o seu podcast, eu vou te pegar. Complicado isso, hein? Complicado, hein? Mas a minha segurança vai estar reforçada, Wesley. Fica tranquilo. Hoje a gente vai falar de um tema, já que você falou dos Vingadores. Você já foi assistir os Vingadores, Márcia?
Não, ainda não, João, que eu fiquei aqui estudando para o próximo tema, não consegui ver ainda. Tá difícil, né? Eu até tentei comprar o ingresso, mas não tinha mais vaga no cinema. Mas assim, eu vou te falar que eu não sou muito fã de filme de super-herói. Essa coisa assim, meio de Salvador da Pátria e tal, nunca me agradou muito. Mas eu gostei muito quando eu era um curumim, que eu assisti o filme do Hulk. Aquele cara verde, grande, dava porrada em todo mundo. Eu gostei muito, derrubava helicóptero. E o Hulk parece muito com uma droga que a gente vai falar hoje, né? O Hulk corticoide. Corticoide, ele é assim, Exatamente, né? Arrasa quarteirão e faz um estrago por onde passa. Mata o vilão, mas acaba quebrando umas coisinhas pelo caminho, né? exatamente. Então, até já é um bom gancho que a gente falou de vitamina D e o corticoide também tem bastante a ver com ela, né? Mas, Márcia, fala um pouco pra gente aí, então, do histórico dos corticoides. Então, João, sabia que os criadores dos corticoides sintéticos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1950? Hent e o Kendall ganharam em 1950, no pós-guerra. Sem dúvidas, hoje é banal até você pensar em corticoide, mas pensa na revolução que foi aquilo, né? Nos anos 50. Isso. O médico, na verdade, o Philip Hent era um médico reumatologista, né? Inclusive foi o primeiro reumatologista a receber o prêmio Nobel. Ele começou a pesquisar no final da década de 20, observando os pacientes dele com artrite reumatoide. E ele fez a hipótese, João, que em momentos de muito estresse no corpo, né? Por exemplo, com quadros de icterícia devido a hepatites, ou até mulheres grávidas, por exemplo, quando esses pacientes estavam com esses quadros, eles apresentavam alguma melhora das dores articulares. Então, esse médico imaginou que tinha alguma substância que era produzida pelo corpo no momento de estresse fisiológico e que ela atuava aí na parte das articulações e diminuía a inflamação. E naquela época ele fez diversas pesquisas ao lado do Kendall, que era um químico de bancada, né? Só que eles tinham muitas dificuldades financeiras e técnicas de isolar a substância que eles achavam que na época que vinha das glândulas adrenais. E, infelizmente, eles não conseguiam progredir. E, infelizmente, na história, João, nada como uma guerra para impulsionar diversos ramos científicos. E as pesquisas deles só foram impulsionadas quando surgiram alguns rumores de que pilotos alemães na Segunda Guerra se injetavam extratos de glândulas adrenais. Isso permitia eles terem mais energia durante as batalhas e até protegia contra infecções. Então, depois que os americanos escutaram essas histórias, eles realmente colocaram mais dinheiro nas pesquisas. E aí, quase 20 anos depois dessas primeiras hipóteses, eles conseguiram realizar o primeiro tratamento em uma paciente com artrite. Eles, inclusive, descrevem isso no artigo, que 3 dias depois do uso do medicamento, ela pôde levantar da cadeira de rodas e ela foi para uma maratona de 3 horas de compras no shopping. Mais É americano real. impossível, né? E aí eles chamaram dessa forma de o corticóide de a cura milagrosa. Mas será mesmo que são tão maravilhosos assim, João? Olha, sei não, hein? Vamos saber isso mais pra frente no episódio. Mas assim, eu queria falar um pouco da dosagem deles. Não existia um consenso, né, do que era uma dose alta, uma dose moderada, uma dose baixa. Então era muito da cabeça de cada reumatologista. Embora alguns grupos ainda falem que uma dose baixa é até 10 miligramas, segundo o Eular, uma dose baixa de corticoide, ela é até 7,5 miligrama por dia, né? Que é bem próxima da produção endógena de cortisona pela adrenal, que é mais ou menos 5,7 miligramas por metro quadrado por dia. Para o EULAR, Liga Europeia contra o Reumatismo, uma dose moderada, uma dose média, é maior que 7,5, mas menor que 30 miligramas por dia. Uma dose alta maior que 30 e uma dose muito alta maior que 100 miligramas por dia. Então, essas definições, como eu falei, não são rígidas, mas é o que praticamente a gente usa na reumatologia de consultório, de ambulatório. Isso, exatamente. As doses, só para lembrar que são em miligramas de prednisona por dia ou equivalente. Lembrando que a gente tem vários grupos de corticoides, né? A dexametasona, a prednisona, a prednisolona, a triacinolona. E lembrar que o que a gente mais usa na prática da reumatologia, que é a prednisona e a prednisolona, lembrar que a prednisolona já é um metabólito ativo, né? Então, especialmente naqueles pacientes hepatopatas, acabam se beneficiando muito mais do uso da prednisolona. E falando um pouco, Márcia, da bioequivalência dessas drogas, elas acabam tendo, por mais que sejam diferentes entre si, uma taxa de absorção gastrointestinal bem semelhante, né? E uma alta biodisponibilidade. Até mesmo na questão de genéricos, de laboratório, os controles de qualidade é praticamente idêntico
a biodisponibilidade e a bioequivalência dos corticoides no mercado brasileiro. Isso. Só vamos abrir um parêntese aqui, João, para a gente falar um pouquinho do mecanismo de ação. Por favor, fala pra gente aí. Eu não vou me estender aqui porque é muito complexo, né? Mas eu queria falar que os corticoides, eles acabam tendo ações anti-inflamatórias e imunomoduladoras através de dois mecanismos. O mecanismo genômico é um efeito um pouco mais lento, demora horas, e é através da atuação do glicocorticoide no núcleo. E o mecanismo não genômico, ele tem o início de ação de segundos a minutos, então é muito mais rápido. E ocorre no citoplasma e através da membrana celular. Márcia, isso que você falou é importantíssimo, especialmente quando a gente pensa nos quadros mais graves, né? Pensando em vasculites, em situações realmente ameaçadoras à vida. É muito importante na decisão do médico sobre que formulação de corticosteroide você vai usar, ou melhor, glicocorticoide, como a farmacologia prefere chamar. Porque as preparações parenterais, a gente cita especialmente a metilprednisolona e a triacinolona, elas agem com mecanismo de ação majoritariamente não genômico, ou seja, vai agir em minutos, né, em poucas horas já tem um mecanismo de ação bem efetivo, porque você quer um mecanismo de ação agora. Aquilo ali é uma situação de vida ou morte. E Márcia, e isso também é importante quando você pensa em alguns doentes que estão com uma albumina mais baixa, né, situações de hipoalbuminemia, porque os corticoides orais, especialmente a prednisona, 80% deles estão ligados com a albumina. E nessas situações, eles acabam não tendo aquele efeito tão esperado como a gente imagina. E o parenteral acaba sendo uma boa opção. E também, João, é bem comum nossos pacientes usarem muitos medicamentos ao mesmo tempo, né? Tem pacientes que acabam usando anticonvulsivantes, antiácidos. E nesses casos, o efeito farmacológico do glicocorticoide, ele acaba sendo reduzido. Por exemplo, pacientes que usam fenitoína, carbamazepina, pode acontecer essa redução. E alguns pacientes também que são diabéticos ou hipertensos, que usam medicamentos como metformina, insulina, alguns antihipertensivos, eles também acabam tendo alguma desregulação da glicemia e da pressão arterial. Então, acaba que quando o paciente também está fazendo o uso do glicocorticoide, ele precisa aumentar, às vezes, a dose do hipoglicemiante ou do antihipertensivo para conseguir o controle melhor da pressão e da glicemia. Como você falou, tem os grandes problemas. O corticoide não é inócuo, o médico tem que estar atento que eles são possíveis e saber contorná-los quando aparecerem. Então, Marcelena, a gente comentou, né, que o incrível Hulk, o Hulk corticoide, ele é explosivo, ele mata os vilões, mas agora ele também é um vilão, né? Vamos para a parte da tirania do corticoide. A gente tem que separar alguns efeitos colaterais do corticoide, né? Porque alguns deles são proporcionais, assim, tem uma prevalência, né, e uma gravidade que é linear com a dose, né? Ou seja, quanto maior a sua dose, maior são as complicações e a prevalência desses sintomas. Então, esse primeiro grupo, a gente pode incluir, por exemplo, o fenótipo corticoide, as equimoses, o edema de membro inferior, a pele de pergaminho e os distúrbios do sono, isso mesmo. E já naquele padrão que existe uma frequência elevada, mas que não é linear, ela tem um teto, né, uma dose teto, a gente cita o glaucoma, a depressão, a letargia, além do aumento de peso e da pressão arterial. E lembrar que mesmo doses baixas, né, abaixo de 7,5, o que a gente mais tem de prevalência de efeito colateral para esses é realmente o epistaxe, que não é uma coisa que incomoda tanto assim, e o ganho de peso. Esse sim, nossos pacientes reclamam bastante. Uma situação, né, que, embora esteticamente tenham muitos efeitos adversos, mas os que mais preocupam, realmente os pacientes não percebem, né, são assintomáticos, pelo menos no primeiro momento. Por exemplo, os mais graves, né, a osteoporose induzida pelo corticoide, o risco cardiovascular, algumas doenças infecciosas, né, que podem ser latentes, e até mesmo os distúrbios gastrointestinais, no primeiro momento, podem passar assintomáticos. E também a gente não pode esquecer da parte infecciosa, né? Claro que você tem que pensar que o paciente já é imunossuprimido pelaquela doença de base, e muitas vezes a chance de infecção é maior sem tratamento. Então, nem sempre o corticoide vai conferir um risco maior do que anteriormente de infecção. É claro que é maior do que a população geral. E é claro também que esse risco ele é proporcional à dose.
mas a gente lembra de infecções mais importantes aqui, especialmente herpes zoster, né, que é bem importante, e um grupo mais específico de infecção que é diferente de outros imunossupressores, que são as hepatites virais, né? Grandes taxas de reativação no paciente que usa corticoide, especialmente em pulsoterapia. Exatamente, João. E segundo o Rockberg, que é o nosso livro-texto principal, né? O maior risco de infecção, ele se dá principalmente a partir das doses de 20 miligramas por dia de prednisona. Márcia, cita pra gente alguns outros efeitos aí que a gente tem do corticoide, efeitos adversos? Então, João, o que eu acho bem importante é a questão da miopatia relacionada aos glicocorticoides. Citar algumas particularidades, porque ela, em geral, o CPK não aumenta ou aumenta em níveis mais discretos. E uma coisa aqui, um abraço para o meu professor Samuel Shinjo, que me ensinou essa particularidade, é que os corticoides fluorados, né, a gente lembra aqui especialmente da triancinolona, causam mais a miopatia do que os corticoides não fluorados, como a prednisona e a prednisolona. Então, você precisa de doses um pouco maiores, né, a partir de 20 miligramas de prednisona, para fazer uma miopatia mais importante. Só que doses baixas de triancinolona e de dexametasona já conseguem fazer a miopatia. A gente não pode esquecer também a insuficiência adrenal, que é o que a gente, talvez, que é um dos que a gente tem mais receio na nossa prática. Sintomas neuropsiquiátricos, o ganho de peso, obesidade, edema, além da Catarata, catarata, glaucoma, úlceras gástricas, hirsutismo. Acho que esses são os a parte principais. dermatológica, né? A pele mais frágil, equimoses, estrias, né? A gente não pode esquecer também o melhor horário do dia para a tomada do medicamento. A depuração é mais baixa durante a manhã. Orienta-se que esses medicamentos sejam tomados principalmente pela manhã, com algumas exceções. Isso porque a dose pela manhã vai acompanhar a variação dos hormônios endógenos e vai diminuir o risco de insuficiência adrenal e também vai bloquear mais a produção de citocinas pró-inflamatórias. Bacana, Márcia, bacana isso. E, João, eu queria falar um pouco rapidamente também sobre glicocorticoide de gravidez. Pô, massa, fala pra gente aí. Eu sei que você gosta bastante desse assunto. E eles são muito utilizados, em geral, porque eles são mais seguros que os outros agentes imunossupressores, né? E que a gente vai Uhum. falar nos próximos episódios. Mas também tem alguns relatos de retardo de crescimento fetal e baixo peso ao nascer. Mas ainda não se sabe se esses efeitos são causados diretamente pelos glicocorticoides ou são causados pelos próprios distúrbios inflamatórios crônicos que aquele paciente tem, né? Então fica essa dúvida. E tanto a prednisona quanto a prednisolona são preferíveis aos outros glicocorticoides, porque a placenta vai converter a prednisolona em prednisona e vai limitar a exposição fetal. E ambas são compatíveis com a amamentação. Que engenhoso o corpo humano, hein, Márcia? Eu fico impressionado. Isso. Talvez o mais importante dos efeitos adversos é em relação ao metabolismo ósseo. A gente conversou sobre a vitamina D no último episódio, e aqui tem um encaixe legal entre os dois assuntos, porque, ao contrário do que muita gente pensa, que seria a atividade osteoclástica que está aumentada ali na osteoporose induzida por glicocorticoide, mas não, na verdade, é um defeito osteoblástico porque ela vai diretamente na síntese da vitamina D. Portanto, é mandatório, se você vai tratar teu paciente com uma dose moderada ou até mesmo dose baixa por um tempo mais prolongado, você repor e dosar a vitamina D e também pesquisar como é essa dieta em relação ao cálcio e repor se necessário, né? E aqui tem um adendo que é um fator de confusão muito comum nas grandes revisões, é que é, o paciente que usa corticoide crônico, ele também tem mais síndrome metabólica, tem mais diabetes que os outros pacientes. A gente sabe que já é fator independente para fraturas especialmente periféricas essas duas entidades. Então, o paciente com corticoide, infelizmente, para a osteoporose, acaba sendo acometido de várias maneiras. Então, é muito importante revisar isso com o teu paciente, usar corticoide o mínimo possível, minimizar os danos e sempre pensar na vitamina D, no cálcio e no bifosfonato precoce. Por último, e não menos importante, João, a gente tem que lembrar do desmame dos glicocorticoides. Sempre levar em consideração a conveniência da tomada para aquele paciente e a resposta individual à retirada do medicamento. E o Rockberg, ele orienta a reduzir bem lentamente, de 10 a 20% da dose do glicocorticoide a cada 1 a 2 semanas, até que se atinja mais ou menos 10 miligramas ao dia.
E depois daí, em pacientes que são long-term low doses, são aqueles que utilizam o medicamento em baixas doses por longos períodos, é recomendável que reduza até 1 miligrama ao mês. Eu acho que o grande recado, assim, é que não existe ciência tão firme por trás do desmame e que, na prática clínica, você vai ver que é uma decisão muito individual. Você tem que conhecer teu paciente, saber como é que ele reage a isso e tentar aplicar de forma personalizada a tua prática de desmame a ele. Exatamente. Então, João, antes de iniciar o corticoide, lembrar de tudo isso que ele pode causar. Então, não simplesmente fazer uma dose ou deixar ele prescrito para o paciente por tantos dias e achar que ele vai fazer aquele efeito, só o efeito benéfico, né? A gente tem que sempre lembrar dos efeitos adversos de medicamentos, porque eles de fato acontecem. A gente, na reumatologia, a gente acaba vendo muitos desses efeitos nos nossos pacientes, né, João? É bem comum eles chegarem com vários desses efeitos cumulativos aí, concomitantes, né? Então é isso, né, João? É isso. Até a próxima. Vamos continuar nossa série de imunossupressores e estamos aceitando dúvidas, comentários, indicações de temas. Se você quiser fazer uma parceria também, seja bem-vindo, né? De repente gravar junto um episódio. E é isso aí, Márcia. Então, curtam a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas nossas redes sociais pessoais também. A gente gostaria muito da participação de vocês por lá. Então é isso. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, pessoal. Reumatunes, autoimunidade no seu alto-falante. Adendo, vocês pensaram que eu não ia aparecer, né? Mas vim avisar que tem surpresa. Fique até o final. Curió do bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Eu posso colocar aqui que tu apaixonou no Incrível Hulk? Tá, pode falar que eu estou apaixonado pelo Incrível Hulk.